Oi, gente, tudo bem? Bom dia, oitavo ano, tudo certinho? Tudo bem, galera? Bom, pessoal, a gente tá aqui na unidade 3, né? Trazendo aqui. Vamos finalizar a nossa unidade 3, tá, gente? Pra gente poder partir logo pra 4, ganhar tempo, né? Pra gente poder ganhar tempo. Eu tô aqui na unidade 3 falando sobre a independência do Brasil. O que a gente vem falando aí sobre a independência do Brasil? Essa correção aqui tá bem organizada de maneira a gente ver os acontecimentos de novo, né? Independência do Brasil, quando a gente fala. A gente precisa começar falando de independência, né? Na aula anterior. Na verdade, lá na nossa live, né? No nosso encontro ao vivo, a gente falou de independência do Brasil. Eu enviei material para vocês, enviei novamente a live, né? Tava com meu rosto ali, explicando bem, passo a passo ali aquelas telas. E agora eu vou trazer a correção. A gente começa falando da independência do Brasil partindo da família real chegando aqui, né? E da presença de Dom João aqui, Dom João VI, né? Que vem com toda a corte portuguesa para cá. A presença de Dom João aqui, da corte portuguesa aqui, vai ser muito importante para essa independência chegar. A gente está em 1808, quando essa família real vem para cá, a família real portuguesa, não só a família real, Dom João, Carlota Joaquina e os filhos, né? E a mãe, Dona Maria, que era a rainha de Portugal, vem toda a corte portuguesa, mesmo depois de 1808, levas de portugueses ainda vêm para cá, porque Dom João vai fazer mudanças importantes, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que era a capital, né, do Império. Dom João vai fazer muitas mudanças aqui, essas mudanças estão levando, são importantes no processo da independência. Não foi só, tipo, beleza, a família real chegou aqui em 1808 e 14 anos depois, né, 1822, em setembro lá de 1822, independência ou morte, o Pedro I vai gritar lá nas margens do rio Ipiranga, estamos independentes, ficamos independentes. Não, foi todo um processo, foram mudanças, né, Dom João foi mudando a cara aqui do Rio de Janeiro, trouxe biblioteca, trouxe jardim botânico, a questão da abertura dos portos, né? Depois vai ter Revolução do Porto pedindo para ele voltar, ele vai voltar e Pedro fica. Então aqui na correção a gente consegue ver esses acontecimentos de novo, mas o que a gente precisa entender? A independência do Brasil não foi dada, né? A independência do Brasil não foi tipo a família real veio para cá e em 1822, 14 anos depois ela chegou. Não, tá? Foi fruto de processo, foi fruto participação importante aí de Dom João VI. A gente fala de independência ou morte de Pedro I, mas a partir de 1808 a independência já estava começando a acontecer, tá? Eu vou trazer para cá então ó, a tela de apresentação. Eu venho para cá na página 494 e aqui tem um exercício pedindo para a gente colocar aqui nesses quadradinhos, né? Se esse acontecimento está relacionado à Revolução Liberal do Porto, aquela que pedia lá para ele voltar, 1820, né? Que aconteceu lá no Porto, em Portugal, pedindo para Dom João voltar, e Pedro também, né? Ou se está associada aqui ao dia do Fico, tá? Então vamos lá, movimento português que exigiu o retorno da família real a Portugal, Revolução Liberal do Porto, né? RLP. Perdão. Movimento que teve como protagonista Dom Pedro, que atendia a um pedido popular. Dia do Fico. Né? O dia do Fico é aquele momento ali em que ele vai dizer, não, estão pedindo para eu voltar, mas eu não vou voltar, eu vou ficar, e mais na frente ele vai determinar aí que o Brasil está independente, tá? As cortes exigiam o retorno de Dom Pedro e a elaboração de uma constituição liberal. Pessoal, é importante quando a gente fala de liberal aqui, esse grupo dos liberais vai ser o grupo, né, quando a gente fala lá dos grupos políticos, vai ser o grupo que vai vencer, né? Esses liberais queriam liberdade mesmo, queriam a independência vai acontecer, tá? Então, essa revolução liberal, a palavra liberal, tem a ver com isso, tá? As cortes exigiam o retorno de Dom Pedro, Revolução Liberal do Porto, pediam para Dom João voltar, e depois que o Dom João voltou, pediam também para Pedro voltar, mas ele não vai voltar, ele vai ficar, tá? Marcou o rompimento com as cortes portuguesas, que é a letra D, e o Brasil a um passo de proclamar, e o Brasil, perdão, ficou a um passo de proclamar a independência, o dia do fico, tá? Quando eu venho para a tarefa, tá aqui, olha, complete as lacunas do texto de acordo. Complete as lacunas do texto, perdão, com as palavras do quadro. Então ficou assim, ó. Em 1807, a família real portuguesa embarcou em Lisboa em direção ao Brasil. Estavam escoltados por navios britânicos em troca de Dom João acabar com mais restrições comerciais. Aquele pacto colonial, né, a Inglaterra vai dizer, Dom João, foge lá para o Brasil, a gente te ajuda,
né? Eu vou protegendo você, caso Napoleão tente alguma coisa com você, né? Com a corte portuguesa no meio do caminho. A Inglaterra, nós ingleses, temos navios aí, né, importantes nesse sentido, temos canhões nos navios, né? No mar, ninguém podia com a Inglaterra, tá, gente? O francês Napoleão Bonaparte sabia disso. A Inglaterra se propôs a ajudar, porém, quando a gente chega lá no Rio de Janeiro, abre os portos, né? Deixa a gente levar os nossos produtos industrializados para lá. Acaba com esse negócio de pacto colonial. Já foi, tá, Dom João? E Dom João vai fazer isso mesmo, tá, gente? Vai abrir os portos às nações amigas. Então era isso que a Inglaterra queria. Acabar com as restrições comerciais. Ao desembarcar na colônia, continuando aqui o texto, em 1808, a família real, atendendo aos acordos firmados com a Inglaterra, decretou a abertura dos portos, privilegiando o comércio colonial com a Inglaterra. Ela foi a principal privilegiada aí. Quando a gente fala abertura dos portos às nações amigas, a Jaque colocou lá uma charge na nossa aula, né? Tá lá na charge da live, né? E que eu enviei para vocês enquanto aula, porque foi a nossa aula mesmo. Tá lá, né? Inglaterra, 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 né? A principal nação amiga. A Inglaterra foi a mais beneficiada com isso, tá? Logo depois, outros tratados foram criados, como o Tratado do Comércio e Navegação. Lá em 1810, outros tratados, né, vão ser criados no sentido de beneficiar mais ainda a Inglaterra. A questão de imposto, a Inglaterra vai ter de trazer produtos para cá, vai querer pagar pouco, sabe? Outros países vão pagar a taxa de produtos importados, né, da Inglaterra vai ser menor, dos outros países vai ser maior. Para quê? Para que ela conseguisse trazer mais produtos de maneira que ela não gastasse muito com isso, tá? E que a Inglaterra teria tarifas privilegiadas, a Jaque acabou de explicar o que é isso aqui, tá? Aqui na 3 tem um quadrinho para a gente completar, né, dos partidos, dos grupos políticos, tá? Aqui o primeiro e o segundo estão incompletos, a gente vai colocar no primeiro aqui o Partido Brasileiro, tá, gente? O grupo social, fazendeiros, comerciantes e funcionários públicos, e a proposta tá aqui, ó, defendia a ruptura com Portugal e a formação de um governo autônomo, tá? Lembrar aqui que fazendeiro não quer a liberdade dos escravos, aqui também não tá, mas a gente pode colocar, tá? Fazendeiro, ele não quer dar liberdade para o escravo. Então, quando a gente fala Partido Brasileiro, nossa, os brasileiros que viviam aqui, né, vão querer coisas que beneficiassem os brasileiros. Os escravos, por exemplo, né, os filhos dos escravos que nasceram aqui eram escravos, né, vão ter a questão aí da liberdade só com a lei do ventre livre lá na frente. Aqui não existia isso ainda. Tá? Então, sim, Partido Brasileiro, formado por fazendeiros e comerciantes. O Partido Português defendia, tá aqui, ó, ricos comerciantes portugueses, a gente pode completar aqui Partido Português, no segundo quadradinho aqui, e aqui, na proposta, queriam o retorno de Dom João a Portugal. O Partido Português defendia, pessoal, a questão do Brasil continuar sendo colônia. Eles são portugueses, estão pensando neles. Eles não querem melhoria nenhuma para o Brasil, não. Eles querem continuar explorando. Tá? Eles queriam que o Brasil continuasse a ser colônia. É por isso que eles estavam dizendo assim, Dom João, volta para cá. Né? Lá em Portugal, os portugueses defendiam isso. Né? Dom João veio para cá e fez muita melhoria. O Brasil estava ficando muito importante. Eles não queriam isso. Queriam que o Brasil, inclusive, voltasse a ser colônia. Tá? E aqui no de baixo, os liberais radicais, esse grupo aí, né, essa questão liberal que vai vencer lá no final, eram profissionais, advogados, jornalistas, tá, gente? A galera que tinha acesso aí às informações que circulavam, né, estudiosos, e queriam sim independência do Brasil, proclamação da República e abolição. Eles eram liberais radicais. Tá? Queriam que o Brasil se tornasse independente, se tornasse uma república, porque toda a América já era república, Haiti, Paraguai, Uruguai, só o Brasil vai virar um império depois da independência, e queriam também a abolição, tá? Eu venho para cá para a página 495 e tem aqui uma imagem, olha, tá pedindo pra gente falar, analise a imagem a seguir e responda as questões. Essa imagem aqui, pessoal, tá falando sobre nesse local, a população portuguesa se reuniu para exigir Revolução Liberal do Porto. Está falando sobre isso, tá? Essa imagem retrata aí a Revolução Liberal do Porto. Em um contexto de crise econômica e política, eclodiu uma revolução em Portugal. Identifique e escreva o nome da revolução. Revolução Liberal do Porto, 1820, tá? B. Explique o contexto histórico. Essa Revolução Liberal do Porto vai ser aquela revolução que vai acontecer lá em Portugal, pedindo para Dom João voltar. Dom João veio para cá,
estava melhorando muito aqui a situação do Rio de Janeiro em especial, mas do Brasil, né? Ele estava vivendo aqui. Inclusive, ele vai dizer que o Brasil não é mais uma colônia, não independente ainda, tá? Mas ele vai elevar o Brasil de colônia a Reino Unido de Portugal. Isso aí vai deixar os portugueses irados. Tipo, você tá vivendo aí, você é o nosso rei, porque nessa altura aqui a mãe dele já tinha morrido, quer dizer, ele era rei de Portugal, mas a ideia de Dom João era ser rei de Portugal e rei daqui também. Claro que ele veio fugido, e isso é importante a gente problematizar. É importante a gente contextualizar. Já que ele veio fugindo de Napoleão, teve a questão de Napoleão estar invadindo lá, mas para ele também foi providencial. Porque ele veio para cá, ele era rei de Portugal, né? Porque a questão sucessória, né? A mãe dele morrendo era ele que ia assumir, e ele com o pé aqui, ele seria rei daqui também. Tá? Então a ideia de não voltar, de elevar o Brasil a Reino Unido de Portugal, era dizer assim, eu não estou na colônia. As pessoas diziam, você está numa colônia, você tem que viver aqui no reino, você é o nosso rei, você tem que assumir o reino, Napoleão já venceu. Né? Napoleão já está exilado, pode voltar para cá em 1820. E ele vai dizer: não, o Brasil agora é Reino Unido de Portugal. Eu estou vivendo num reino também. Aqui é reino tanto quanto Portugal é reino. Tá, gente? Estratégia e política, tá? E então aqui na letra B a gente vai colocar isso. A Revolução Liberal do Porto pedia para ele voltar, tá? Pedia para ele voltar a viver lá. C. Qual a relação do fato histórico representado na imagem com o Brasil? É isso aí, né, gente? É fazer com que o Brasil voltasse a ser colônia. A ideia de ele voltar para lá, de Dom João voltar a viver em Portugal, era fazer com que o Brasil. Gente, Dom João foi para lá, levou a biblioteca, levou até Banco do Brasil, levou o Jardim Botânico, né? Criou, na verdade, o Jardim Botânico, né? Levou mudas, né? De Portugal, da botânica de Portugal para lá, tem biblioteca, tem a imprensa régia, tá melhorando muito aquela situação lá. O Brasil, a gente vai acabar perdendo essa colônia, né? Então a ideia era fazer com que ele voltasse e o Brasil voltasse à posição de colônia, recolonizar, tá? 4. Em 1821, pressionado pelas cortes de Lisboa que pretendiam o retorno do Brasil à condição de colônia, Dom João ordenou a volta imediata de Dom Pedro a Portugal. Dom João já tinha voltado com a Revolução Liberal do Porto, né? E ele pediu para Dom Pedro voltar também. Ele não obedeceu às ordens do pai e enviou uma mensagem: olha só, pai, eu vou ficar. Eu não vou embora, não. Me desculpa, mas eu vou ficar aqui, tá? A que fato histórico o documento faz referência? Ao dia do fico, né, gente? Vai ser um dia do fico que ele vai dizer: se é para o bem do povo e felicidade geral da nação, se é para o bem de todos, desculpa, e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Eu não vou embora, tá? Quais fatores convenceram Pedro a tomar essa decisão? Pessoal, vai acontecer depois dessa ordem de voltar, né? Depois dessa ordem aí em 1821, que o pai vai dizer para ele, as pessoas aqui no Brasil vão pedir para ele ficar, tá? Vão fazer inclusive um abaixo-assinado, mais de quase 10 mil assinaturas pedindo para Pedro ficar, né? Solicitando que ele permanecesse aqui, tá? E ele vai decidir romper com o pai e vai ficar aqui, tá? Passando aqui, na página 496, deixa eu virar aqui no meu livro para eu poder. Aqui eu não consigo aumentar muito, gente, eu acompanho por aqui pelo livro, tá? Quais medidas Pedro tomou para garantir o seu predomínio no Brasil? Pessoal, ele vai criar uma medida importante chamada cumpra-se. O pai, mesmo com ele aqui, mesmo ele tendo desobedecido, né? O pai vai começar a mandar. De lá de Portugal, o pai vai querer mandar aqui no Brasil, que é Dom João VI, pai de Pedro I. E aí, o Pedro I vai dizer: não tem que obedecer nada que venha de Portugal. Tem que obedecer, tem que passar por mim primeiro. Essa medida chamada cumpra-se, entre aspas, dizia isso, tá? Beleza, eu sou português, ele é meu pai, mas nada que venha de Portugal vai mandar mais aqui. A gente já tá vendo aí a questão de Pedro se aproximar. A gente tá em 1821, né? A gente tá pertinho da independência, tá? Portugal não manda mais aqui, não. Tá? Portugal vem ordens do meu pai para cá, mas tem que passar por mim primeiro, tá? O nome disso, dessa medida era cumpra-se, tá?
Aqui na 5, sobre o processo de independência do Brasil, assinale verdadeiro ou falso. O processo de independência encontrou resistência da elite agrária, o que gerou muitas revoltas e conflitos. Essas revoltas e conflitos vão acontecer sim, mas é mais na frente. Tá? Não vai ter revolta e conflito aqui não. Tá? Mas assim, entre eles mesmo, tá, gente? Nem participação popular, como a gente gostaria, né? Como teve lá no Haiti, por exemplo, dos libertos, né? Dos ex-escravos se levantarem contra a elite crioula lá, tá? Então aqui é falso. B. Uma das preocupações de Pedro era garantir o poder em domínio da família real portuguesa, já que havia grupos políticos apoiando a proclamação da República. Isso é verdade. Os liberais, os exaltados, né, queriam a proclamação da República, queriam inclusive libertar os escravos e, na verdade, verdadeiro, os portugueses não queriam isso. Então é verdadeiro, tá? Quando eu vim aqui para C, o processo de independência foi exclusivamente conduzido pela elite. Não houve participação popular, isso é verdade. Nós gostaríamos. Gente, o povo não tinha conhecimento disso. Tá? Na verdade, a participação política, a participação do povo é muito jovem. Né? A nossa participação na política é muito jovem, deveria até ser maior, tá, gente? Deveria até ser maior. Mas quando a gente fala aqui de Brasil colônia, as pessoas não tinham conhecimento. A gente está falando de grande parte do Brasil ser formada por escravos, tá? Indígenas, né? Muitos já tinham morrido nesse processo aqui, a gente já está 300 anos depois aí do descobrimento, entre aspas, né? 321 anos, né? Se você for pensar em 1500, a gente está aqui em 1821. Então, indígenas muitos tinham morrido, muitos negros, a galera não tinha acesso a isso. O restante era português que vivia aqui. Então, não teve participação política, tá certo? D. O quadro Independência ou Morte é um retrato fiel do fato histórico. Não, não é um retrato fiel, né? O Pedro Américo mesmo depois colocou ali que ele não ia pintar, né? O imperador, né, o quadro foi feito depois, o Brasil já era independente, Pedro já era imperador. Ele não ia colocar o Pedro primeiro ali montado numa mula, com aquela cara abatida de quem tinha acabado de ter uma diarreia, porque teve a questão ali do desarranjo, sim, a história conta isso, né? Que ele parou ali na moita, no matinho ali, porque estava desarranjado, né? Teve isso, isso é fato mesmo, tá, gente? Então ele não ia colocar o imperador nessa condição, montado numa mula, né? Ele colocou aqueles cavalos bonitos, cavalos manga larga, né? Todo aquele grupo ali em torno. Não tinha tanta gente perto de Pedro assim, e estava voltando de uma viagem das províncias, né? Tinha gente com ele, mas não era aquele grupo, todo mundo uniformizado, eles não estavam assim. Tá, aquilo ali foi para retratar mesmo, né, a questão do imperador levantando a espada e libertando o Brasil de Portugal, tá? Então aquilo ali não é um retrato fiel, ok? Max Desafio. Aqui no Max Desafio, os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência. O texto está falando sobre a corte vir para cá. O texto está falando de 1808, Dom João VI vindo para cá com toda a corte portuguesa, tá? Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência por terem, B, enfraquecido o pacto de dominação metropolitana. O que significa isso? Significa dizer que a partir do momento que a família real veio para cá, ali já começou a enfraquecer o poder de Portugal sobre o Brasil. Quando Dom João veio para cá, Dom João já começou um processo de libertação. Já que então a independência foi em 1808? Não, mas ela começou em 1808, sim. E vai terminar, né, vai desencadear em 1822, quando Pedro vai dizer independência ou morte. Tá? Mas a partir do momento que Dom João vem para cá e começa a modificar e eleva o Brasil de colônia a Reino Unido e abre os portos às nações amigas, começam a chegar outros produtos, chegam outras pessoas contando outras coisas, coisas da Europa. A liberdade está começando a chegar, tá? Não foi de uma vez só. Então aqui é a letra B. Quando Dom João vem para cá, enfraquece o poder de Portugal aqui, o poder da metrópole, tá? 2. Vamos marcar aqui, ó, analise as proposições anteriores e assinale. Eu tô aqui na 2 e aqui na 2 eu tenho apenas a 2 correta, tá? Foi o resultado de um arranjo político que perpetuou a monarquia, assim como os antigos privilégios latifundiários e escravocratas. Verdade, tá, gente? A independência do Brasil vai ser o resultado de um arranjo político que perpetuou a monarquia. A gente vai continuar sendo controlada por um português, que é Pedro I, enquanto todo o restante da América já era
república. Então, marquem a letra B, que está aqui, olha, na página 497. B está aqui em cima, olha, se apenas a 2 estiver correta. Vamos olhar a 1 e a 3 para a gente tirar dúvida? Vamos olhar a 1 e a 3, a gente já está aqui? 1, vamos ver porque que a 1 está errada. As elites econômicas e políticas pretendiam, mais do que emancipação, a extinção do sistema escravista brasileiro. Não. A elite, a galera que tem fazenda, a galera que depende do escravo para plantar, a galera que a gente está vendo um Brasil, pessoal, agrário exportador. A gente está vendo um Brasil que planta vários gêneros agrícolas para exportar, ele vive disso. Então, esses donos de fazenda não querem libertar o escravo, eles precisam do escravo para plantar, para colher. Então, eles não querem libertar, não. A 1 está errada por isso. Está dizendo aqui que as elites queriam a extinção do sistema escravista, e é mentira, tá? 3. As elites brasileiras, sobretudo do Nordeste, e o próprio príncipe, buscaram o apoio das camadas médias urbanas e das camadas pobres rurais. Não. As camadas pobres rurais, não. A elite, sim, mas as pobres rurais não tiveram participação política, não, tá? Vamos voltar para cá, então. Vem para cá para o número 3. A instalação da corte portuguesa no Rio representou uma alternativa para um contexto de crise política e a possibilidade de implementar as bases para a formação de um império luso na América. Das alternativas abaixo, assinale que não diz respeito ao período joanino. O período joanino é o período que Dom João estava aqui, que fez essas modificações todas, tá? Vamos lá. A que está errada é a D. Atendeu às exigências do comércio britânico, que conseguiu isenções alfandegárias, tá? 4. A transferência da corte portuguesa para o Brasil resultou em inúmeras mudanças para a vida na colônia, exceto tratados assinados com a Inglaterra que aboliam as vantagens e privilégios. Não, não abolia vantagens e privilégios. Muito pelo contrário. Os tratados trouxeram muitos privilégios para a Inglaterra. Tá? Os tratados de 1810 trouxeram privilégios para a Inglaterra. A Inglaterra foi a maior beneficiada com isso. Tá? Então, é a letra E. 5. A transferência da corte portuguesa para o Brasil alterou as relações econômicas da colônia com a economia mundial, porque rompeu o pacto colonial. Quando a gente pensa, letra D, quando a gente pensa em economia, Dom João vindo para cá, Dom João vindo para cá, isso é questão da Unirio, gente, isso é questão aqui de vestibular, tá? Quando a gente pensa, questão tranquila de fazer, a gente pensa em Dom João vindo para cá e abrindo os portos, podem colocar na cabeça, acabou o pacto colonial e a Inglaterra vai ser muito beneficiada com isso. Acabou o pacto, acabou o exclusivo metropolitano, acabou aquela questão de só Portugal poder, Brasil só poder fazer comércio com Portugal, que existia desde de 1500 e blau. Esse pacto colonial vai acabar quando Dom João chegar aqui, tá? Então marquem a letra D. 6. Leia o fragmento abaixo atentamente. Em seguida, veio a mãe de Dom João, seus 73 anos, a Rainha Maria. Dizem que quando a carruagem corria para as docas, ela teria gritado: "Não vá tão depressa, pensarão que estamos fugindo." Ao chegar no porto, ela teria se recusado a descer. O episódio narrado acima está relacionado com a fuga da família real portuguesa para o Brasil, tá? Para a colônia brasileira, letra C. Lembrando que teve sim a questão da fuga, lembrando que a gente tem que problematizar, que teve sim a questão de Napoleão lá invadindo Portugal, sim, mas tinha também uma estratégia política, uma jogatina política. Em que sentido, Jaque? De Dom João ser rei lá e rei aqui. Tá? Então ele estava fugindo sim, mas para ele também era muito importante ele vir para cá. Não foi à toa também não, tá? Vamos passar para cá, para terminar. 498, você aprendeu, vamos lá, motivo. Por que a família real veio para cá? Primeira coisa que a gente pensa, Napoleão invadindo Portugal, tá? E nas entrelinhas, Dom João era uma estratégia. Dom João queria ser rei lá e rei aqui também. Tá, vamos pensar nisso aí. Consequência, o que aconteceu depois que a família real veio para cá? Pode colocar a abertura dos portos, os tratados, o fim do pacto colonial é importante, o desenvolvimento da colônia, pode colocar aí a Biblioteca Nacional, pode botar aí, Jardim Botânico, pode botar aí Banco do Brasil, tem muita coisa que Dom João fez aqui, né, gente? E modificando a colônia, fazendo parte aí, essas movimentações de Dom João,
fazendo parte do processo de independência. Processo revolucionário. O que foi a Revolução Pernambucana? A Revolução Pernambucana vai ser um momento em que Pernambuco, lá em cima, né, e depois Alagoas vai se juntar, tem mais um outro, Alagoas, Rio Grande do Norte, se eu não me engano. Pernambuco e Alagoas, eu tenho certeza. E Pernambuco vai conseguir se tornar uma república, ele quer se separar. Eu coloquei uma tela lá para vocês de independência, na parte de independência, tá lá na tela dos slides, que o Sudeste vai ser muito beneficiado, o Sudeste vai sofrer ali, né, o Rio de Janeiro, principalmente, né, o Rio de Janeiro desde 1700 e pouquinho, 763, já é capital. Então a corte portuguesa, né, Dom João tá vivendo com a família no Rio. Então o Rio de Janeiro vai ser a Biblioteca Nacional, tá lá na Cinelândia, o próprio Jardim Botânico tá na zona sul do Rio, o Banco do Brasil, a sede do Banco do Brasil vai ser aqui. Então o Nordeste tá chateado com isso, o Nordeste ficava a segundo plano. E aí Pernambuco vai querer se separar, vai conseguir, tá, gente? Vai conseguir, vai ter os seus 70 dias aí de república, mas Dom João VI vai reprimir com violência, tá? Vai reprimir muito fortemente aí a questão de Pernambuco estar separado e vai acabar com essa questão de revolução que vai acontecer em 1817, tá? Quando eu vou para a Revolução Liberal do Porto, que é essa daqui, olha o objetivo, fazer com que Dom João voltasse e depois fazer com que Pedro voltasse, tá? O objetivo era promover eleições, né, para compor as cortes portuguesas, colocar uma constituição liberal e fazer com que Dom João voltasse. Processo de independência, eu venho para cá, partidos políticos, eu tenho o Partido Brasileiro, que queria independência, o Partido Português já está aqui, que apoiava os portugueses que viviam aqui, e os liberais radicais, queriam a proclamação da República, queriam a liberdade dos escravos, tá? Quando eu penso aqui no meio do caminho, o que representou o 7 de setembro para a aristocracia? A aristocracia vai se manter feliz da vida, porque para ela nada vai mudar. A aristocracia vai continuar, a abolição, perdão, a escravidão vai continuar, né? O Brasil vai continuar sendo agrário exportador, a aristocracia, a galera que tem grana, os donos de terra, vão continuar felizes. E os escravos? Nada. Não vai mudar nada. Independência ou morte, os brasileiros vão estar felizes, muita coisa vai mudar para os brasileiros. Não, não vai mudar. Igual quando a República aconteceu lá na frente. 1889, a gente vai ver República e no ano a gente vê, na verdade a gente vê no finalzinho do oitavo, vai mudar nada para os brasileiros não, a gente vai ver isso, tá? Fatos históricos, o que foi o dia do fico? Vai ser aquele dia que Pedro vai dizer, não pai, eu não vou embora, eu vou ficar. Se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico, eu vou ficar. O povo queria também que ele ficasse aqui, o povo pensava assim, nossa, vai ser bom pra gente, né? Vai ser bom ele ficar. E depois a gente vai ver que não vai ser isso tudo não, tá? Quando a gente vê primeiro reinado, o próximo passo é primeiro reinado, a gente vai ver que Pedro vai governar como imperador muito autoritário, muito centralizador, governando em benefício dos portugueses, tá? Cumpra-se, vai ser aquele decreto que ele vai criar dizendo: não tem que acatar o que Portugal mandar vir para cá. Aqui a gente já começa a ver um autoritarismo, né? Claro que ele não queria que Portugal mandasse aqui. Mas a gente já começa a ver aqui, ó, tem que passar pela minha mão. Gente, o Brasil nem era independente ainda, tá? Ele fazendo tendo ali uma DRzinha ali com o pai. Pai, você não manda mais aqui, você foi embora. Então o decreto do cumpra-se era isso, tá? Portugal tá mandando medidas para cá, mandando determinações para cá, mas não tem que cumprir o que eu mandar, tá? E o 7 de setembro é o dia da proclamação da independência mesmo, tá? Pessoal, terminamos aqui a nossa correção. Eu venho para cá, fecho aqui, o próximo passo é primeiro reinado, já está pronto, tá? Vou enviar para vocês o primeiro reinado todo, bem mastigado, bem explicadinho, tá? De repente eu tento enviar em dois vídeos, para não ficar muito pesado, tá? E tentem corrigir e me chamem no grupo se vocês precisarem, ok? Até o próximo encontro. Beijo!